Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Número 3. Amor a Cristo crucificado. Minha mãe costumava, ao serão, contar contos. E entre os contos de fadas encantadas, princesas douradas, pombinhas reais, que nos contavam meu pai e minhas irmãs mais velhas, vinha minha mãe com a história da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, e a contar também a vida de santos, como São João Batista, etc, etc. Eu conhecia, pois, a paixão de Nosso Senhor como uma história. E como bastava ouvir as histórias uma vez para as repetir com todos os seus detalhes, comecei a contar aos meus companheiros, em pormenor, a história de Nosso Senhor, como eu lhe chamava. Quando minha irmã, ao passar por junto de nós, se dava conta que tínhamos o crucifixo nas mãos, tira-o e repreende-me, dizendo que não quer que toque nos santinhos. A Jacinta levanta-se, vai junto de minha irmã e diz-lhe: Maria, não ralhes, fui eu, mas não tomo mais. Minha irmã fez-lhe uma carícia e disse-nos que fôssemos brincar lá fora, dizendo que em casa não deixávamos parar nada no seu lugar. Lá fomos contar a nossa história, para cima do poço de que já falei, e que por estar escondido detrás de uns castanheiros, de um monte de pedras e de um silvado, havíamos de escolher, alguns anos depois, para a cela dos nossos colóquios de fervorosas orações e também, reverendíssimo Senhor, para dizer-vos tudo, também de lágrimas, por vezes bem amargas. Misturávamos as nossas lágrimas às suas águas, mas bebê-las depois na mesma fonte onde as derramávamos. Não seria essa cisterna a imagem de Maria, em cujo coração enxugávamos o nosso pranto e bebíamos a mais pura consolação? Mas voltando à nossa história, ao ouvir contar os sofrimentos de Nosso Senhor, a pequenina, a Jacinta, enterneceu-se e chorou. Muitas vezes depois pedia para repetir essa história e chorava com pena e dizia: Coitadinho de Nosso Senhor, eu não hei de fazer nunca nenhum pecado. Não quero que Nosso Senhor sofra mais. Vou parar aqui novamente a leitura. Eu faço de vez em quando umas correções para que seja mais fácil perceber, porque o português é um bocado mais antigo, e depois também para partilhar melhor. Quando ela fala pequenina, é a Jacinta que ela está a falar. Mas pronto, diante desta leitura tão linda, o que é que eu posso dizer? Eu não sei o que dizer. Diante de uma criança que pega num crucifixo e, ao ser-lhe contada a história do sofrimento de Jesus, da paixão de Jesus, ela chora e diz: Coitadinho de Nosso Senhor, eu nunca hei de fazer nunca nenhum pecado. Não quero que o Nosso Senhor sofra mais. Uma criança tem assim a consciência de que os nossos pecados, as nossas blasfémias, todas as nossas ofensas, são como aqueles espinhos daquela coroa que colocaram sobre a cabeça de Nosso Senhor. É como aqueles pregos que o trespassaram as mãos e os pés. É aquela lança que trespassou o peito. São também aquelas feridas dos açoites, dos escárnios. O sofrimento de Jesus
foi por nossos pecados. E para Jesus mostrar o quanto nossos pecados, as nossas ofensas são tão graves, Ele deixou-se sofrer na cruz. Deixou-se padecer por tantos sofrimentos que nem acho que nós não seríamos capazes de suportar. Ainda mais pelos pecados dos outros. E uma criança vem agora me dizer, e vem-me agora me chamar a atenção nestas memórias da irmã Lúcia que estou a partilhar convosco. Jacinta vem e pergunta-me: também amas Nosso Senhor como eu amava? Também o coração te dói? Também o coração te dói quando lembras dos teus pecados e de quanto esses pecados fazem? São aquelas dores de Cristo na cruz e no Calvário, na coroa de espinhos. Temos consciência disso? Realmente ficamos sem palavras, como uma criança pequenita, como a Jacinta, conseguiu perceber muito depressa a relação entre os sofrimentos de Cristo e os pecados da humanidade, os nossos pecados, as nossas ofensas. São tão cruéis como foram cruéis os sofrimentos que Cristo passou da sua paixão. E depois disto, o que me posso partilhar convosco também é aquele cuidado dos pais de Lúcia, de contar a história de Jesus, dos santos, aos seus filhos. É um convite aos pais de hoje, em vez de deixar o filho entretido com as coisas que são ditas na televisão, desligar todos os aparelhos que o mundo nos oferece para ficarmos entretidos e começar a ouvir da boca dos pais a história dos santos e a história de Jesus Cristo. Quais são os pais que têm essa coragem e essa vontade de fazer este silêncio que agora estou a partilhar convosco? E nesse silêncio, desligar de tudo aquilo que nos entretém, tudo aquilo que o mundo nos oferece para não pensarmos em Deus. Fazer as crianças desde o início, desde pequenitas, terem aquela sensação, perceberem exatamente que elas são de Deus e a Deus pertencem e que nós não somos deste mundo. Tudo neste mundo passa, tudo neste mundo, por mais valioso que seja, irá acabar. Exceto aquilo que fazemos a Deus, aos outros por Deus. E por isso eu convido todos a lerem este texto, que já disse que está disponível online no site do Santuário de Fátima, das Memórias da Irmã Lúcia. Ainda estou na primeira memória. Às vezes os títulos divergem um bocado de uns para os outros, outras edições, já reparei, cada edição faz a sua alteração mais atualizada, mas
que Lúcia escreve está ali tudo. Convido a todos a meditar este momento em que uma criança, em que a Jacinta é capaz de pegar num crucifixo e perceber a dinâmica, perceber a profundidade da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela olha para nós, a Jacinta, e pergunta-nos: e tu? Também tens este pensamento quando pegas ou quando olhas um crucifixo? Que os teus pecados estão ali refletidos nos sofrimentos da cruz? Peçamos a Nosso Senhor que tenhamos esta consciência que Jacinta está a nos ensinar neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.